primeira coisa que você precisa ter, não necessariamente, mas você precisa ter pelo menos alguns pincéis de maquiagem para você poder trabalhar. Por quê? Porque não tem como você passar todos os produtos com a mão. Ter, claro que tem, mas o acabamento vai ficar diferente do que se você passasse com a mão. É totalmente diferente, principalmente para trabalhar com maquiagem. O efeito é muito mais profissional, o acabamento da maquiagem é profissional, né? Então você precisa ter os pincéis. Eu tenho variedade de pincéis, de formatos, de tamanho, mas por quê? Porque eu já tenho algum tempo que eu venho comprando e não compro tudo de uma vez. Por isso que eu tô te mostrando aqui, vou te mostrar os pincéis que você tem que ter para não precisar comprar muitos de vez, mas os necessários, os básicos, dá pra começar. Quando eu comecei na maquiagem, eu não comprei todos os produtos, eu não tinha todos os pincéis, né? Na verdade, não tinha todos os pincéis. Então, os pincéis que eu tinha, eu consegui me adaptar perfeitamente para eu conseguir trabalhar o que eu queria, né, na maquiagem. Então, para começar, eu vou mostrar aqui pra vocês um pincel que vocês têm que ter. Ou o pincel, que é esse aqui, o kabuki, ou a esponja. Eu uso esses dois, eu trabalho com esses dois. Você vai encontrar a melhor maneira para você conseguir trabalhar. Eu gosto das duas. Tem gente que não gosta de usar esponjinha. Isso não tem nem errado nem certo, tá? É gosto pessoal. Tem gente que se adapta melhor com o pincel, mas eu uso os dois. Se você quiser trabalhar só com a esponjinha, usar só a esponja, também tá perfeito. Qual é a diferença? Que o pincel kabuki, ele dá um acabamento, com cobertura maior, né? Já a esponjinha, na maioria das bases que eu uso, ele deixa um acabamento mais natural. Então, o que eu faço? Quando eu faço a maquiagem diurno, né, durante o dia, eu uso só a esponjinha. Eu não uso o pincel. Porque dá um acabamento mais leve, um acabamento natural. E é isso que eu quero numa maquiagem diurna, né? Já a base, já o pincel kabuki, esse aqui, tá vendo? Eu já mostrei pra vocês. Ele é esse retinho. Todo retinho. Ele é bem achatadinho também. E as cerdas dele são bem... Eles não são sintéticas, não são cerdas duras. São pincéis... As cerdas dele tem que ser uma cerda um pouco mais parecida com o natural. Porque se você comprar um pincel que a cerda é muito dura, que parece plástico, o acabamento vai interferir. E o que eu faço? Quando eu quero uma maquiagem mais elaborada, uma pele mais pesada, uma pele com mais cobertura, eu uso esse pincel kabuki, que me dá mais cobertura. Aí depois eu venho com a esponja úmida para fazer o acabamento, né? Para polir, como se fosse para fixar ali a base mesmo, tirar o risco que fica da maquiagem, do pincel, né? Quando a gente passa com o pincel, dependendo da base, se for uma base muito fluida, uma base muito leve, ele vai riscar. Quando você passa assim o pincel com a base, dá pra ver os riscos que são das cerdas do pincel. Por isso depois eu venho com a esponjinha. Mas se você quer uma make mais natural, pode apostar na esponjinha, tá? Que vai dar super certo. Lembrando, como eu sempre falo, esponjinha sempre úmida. E a esponja de vocês não podem ser muito duras, então procure esponjas que sejam mais maleáveis, que sejam molinhas. A minha esponjinha, ela não tá molhada. Quando eu vou fazer a maquiagem, ou um tempinho um pouco antes, eu já deixo ela umedecida, porque ela fica maior e fica mais maleável para você passar a base. Quando você passa a base com a esponjinha assim, ó, muito seca, ela suga todo o produto. Então você acaba perdendo muito produto. Porque tem muita gente que fala que a esponjinha, ela suga muita base, ela não rende a base. Talvez, ou a esponja pode ser muito ruim, ela não tem muitos porinhos, sabe? Ela não é muito mole e não tá umedecida. Então, como ela não tá umedecida, quando ela vê um produto que é líquido, que tem água, ela vai absorver todo o produto. Então não acaba rendendo na sua pele, você não consegue ter uma boa, tipo assim, espalhar bem. Você não vai conseguir com a esponja seca, tem que ser com a esponja úmida mesmo. 3 pincéis que você tem que ter para esfumar. Eu indico sempre 3, por quê? Para você conseguir fazer o esfumado perfeito, você tem que ter um pincel um pouco maior, um pincel maiorzinho que eu tenho, tá vendo? Olha, esse aqui é o maiorzinho, que eu consigo fazer
pra passar a primeira sombra. Eu esfumo ele, né, como é a primeira sombra. O maior, eu sempre faço isso com o maior. Então eu consigo esfumar, fazer o fundo, né? O pincel maior eu sempre faço o fundo. Depois do pincel maior, pra mim fazer o esfumado perfeito com outra cor, eu já venho com um médio. Tem que ser o menor que menor que o grande, né? Que o maior, esse aqui que eu mostrei pra vocês. Tá vendo que ele é um pouquinho mais achatadinho, é um pouquinho mais fininho, não é tão aberto igual a esse. Aí o que eu consigo fazer com esse? Esse aqui eu já faço côncavo. Olha, a área de profundidade aqui do meu olho. Então, lembra que o maior, ele passa do côncavo, eu esfumo a base, o fundo. Aqui eu consigo tanto passar na pálpebra fixa, que é aqui em cima, né, acima do côncavo, ou na pálpebra móvel, é o maior. Já o médio eu faço côncavo. E aí já consigo trabalhar o degradê das cores. E o pincel menorzinho você vai ter para fazer ou o canto interno, ou para fazer o cantinho externo aqui, porque ele não vai subir tanto. Por isso que eu digo sempre 3. Um maior, um médio e um pequeno, tá? Ah, tá. A marca de pincéis que eu digo pra vocês, Macrylan. Por quê? É um pincel que dá pra começar a trabalhar com eles, com essa marca, porque além de de ser bons, né? Eles dá pra trabalhar super bem e são baratos. Tem um custo-benefício muito bom. Além de ser bons, é barato, tá? Não pode ser um pincel que seja muito duro. Tem pincéis que são muito duro, que as cerdas, elas parecem plástico. Quando você passa sombra, ela não pega a sombra no produto. O pincel, ela não pega a sombra e aí você não consegue fixar no seu olho porque o pincel é muito ruim. Por isso que eu tô indicando esses aqui, tá? Da Macrylan. Esses pincéis da Macrylan, vocês conseguem perfeitamente para iniciar na maquiagem, porque eles são muito bons, tá? Então, para você que não vai querer investir tanto, né? Então, em produtos muito caros, por isso que eu indico eles. Dá para você fazer só um pincel? Dá. Como eu falei, dá para se adaptar. Mas pro esfumado perfeito, para você fazer aquele degradê das cores, você precisa de 3. Porque a base de um olho, para você fazer um esfumado, tem que ter no mínimo 3 cores de sombras. Tá? Não quer dizer que sejam 3 diferentes, mas para fazer o degradê, eu tenho que ter no mínimo 3 cores. Que aí, o maior do fundo, como eu expliquei para vocês, eu uso o maior pincel. Se eu usar só um pincel pro olho, o que acontece? Eu vou conseguir adaptar, né, do que eu posso, só tenho um pincel. Mas não vai ficar aquele esfumado perfeito. Com o pincel, não dá. Outro pincel que você tem que ter. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Esse pincel aqui é um pincel que eu consigo usar para contorno e consigo usar para blush. Se você não tiver um pincel para blush ou para contorno, não querer comprar, você compra um pincel que não seja tão grande, tá? Que se encaixa perfeitamente aqui para fazer o contorno, não pode ser muito grande. E com ele você consegue passar o blush ou o contorno. Então, um pincel desses, você pode conseguir ter duas funcionalidades, né? Para blush e para contorno. Então, um pincel eu consigo usar para blush e para contorno. Para iniciar, não vai ter problema nenhum. É só você limpar o pincel. Passou o contorno, tirei o excesso, né? Então, vocês limpam aí o pincel. Se você tiver um higienizador de pincéis ou tiver um papel aí perto, limpa o pincel e passa o blush. Tá? A questão de você ter um pincel para usar para 2 coisas na mesma maquiagem, você tem que limpar. Mas um pincel de contorno dá pra usar como blush. Mostrei pra vocês o de esfumar, o de base. E outro que vocês têm que ter, um pincel chanfrado. Porque o pincel chanfrado eu consigo usar pra delimitar as sobrancelhas, pra fazer aqui a área abaixo aqui, ó, do olho, pra conseguir ficar mais marcadinho. E olha, eu sempre o chanfrado eu compro que vem com escovinha na ponta, nas 2 extremidades, tá vendo? Eu tenho um chanfrado numa ponta, a escovinha em outra. Aí você não precisa comprar 2 pincéis. Nenhum pincel só já tem as 2 funcionalidades. Porque a escovinha você precisa ter pra pentear as sobrancelhas. Outro pincel que vocês vão precisar é o pincel fininho de delinear. Caso vocês forem usar o delineador em gel. Se vocês têm um delineador líquido ou em caneta, não vai precisar. Mas se o seu delineador for em gel,
vai ter que ter um pincel. E o pincel de delinear tem que ser sempre o bem fininho e bem durinho, pra você conseguir fazer o delineado perfeito, assim, ó, e ficar bem fininho, não ficar uma coisa grosseira. Próximo passo que vocês têm que ter, já falei aqui, é a água micelar. A água micelar, ela vai limpar o seu rosto, tá? Então, antes de fazer qualquer maquiagem, você tem que limpar, tem que higienizar a sua pele. Tem que estar bem limpinha para receber a maquiagem. Então, você pode usar ou água micelar. Essa água micelar aqui que eu já mostrei pra vocês é da Ruby Rose. Os produtos da Ruby Rose eu sempre indico aqui. Ele é para todos os tipos de pele. Esse aqui, ó, é água micelar Ultra. Tá aqui, ó, todos os tipos de pele. Tá? Então, se você vai trabalhar aí, por exemplo, com maquiagem, é perfeito porque você não precisa comprar uma água micelar para pele oleosa, outra água micelar para pele seca. Então, só com esse produto eu consigo utilizar em diversas peles. E o tônico. Por que que eu falo tônico? A água micelar, ela tem demaquilante. Eu sempre gosto de tirar a água micelar. Eu não deixo no rosto. Por quê? Porque tem demaquilante. A gente sabe que o demaquilante, ele tem um pouquinho, ele deixa um pouquinho de óleo, porque o demaquilante ele retira toda essa sujeira que tá ali, né? E ou então de maquiagem. Depois que eu passo a água micelar, eu venho com o tônico. Se vocês não quiserem comprar água micelar, não tem problema. Depois que você lava o rosto, igual você lava normal no banho, você vem com o tônico. Agora, se você não puder comprar água micelar, compra o tônico. O tônico, você consegue fazer a limpeza, tá? Dele. Sem precisar passar água micelar. Mas no caso da água micelar, eu gosto porque ele retira toda a maquiagem, os resíduos, o tônico também. Mas o tônico vem como segundo passo. Então, primeiro eu venho com a água micelar, depois com o tônico, tá? Se eu não tenho água micelar, vou direto pro tônico. Não tem problema não. O tônico você não vai tirar o produto, né? Com o tônico você tira a maquiagem, os resíduos de sujeira que tá na pele ali. Então, com o tônico eu consigo fazer isso. Esse tônico aqui é da Daisy Peroso. Esse é um tônico neutro. Porque é o que eu sempre tô mostrando aqui. Por exemplo, essa água micelar é para todo tipo de pele. Esse tônico aqui é um tônico neutro. Por que tônico neutro? Ele vai servir para todos os tipos de pele. Se não fosse neutro, ia ser um tônico para pele oleosa. Ou então um tônico para pele seca. Se você não conseguir comprar essa água micelar, você pode comprar o tônico também da Ruby Rose, que eu já usei. E eu aprovo, tá? Ele é muito bom. Se você tem uma pele oleosa, a Ruby Rose ele tem um tônico para pele oleosa. É um verdinho. E ele é bem baratinho. Ele é mais barato do que esse da Daisy Peroso, tá? Depois da água micelar, eu venho, né, que eu já passei da água micelar, já passei o tônico. Porque o tônico, ele além de hidratar, ele equilibra o pH da pele. Ele além de tirar todos os resíduos que estão ali na sua pele, ele vai hidratar. Porque o tônico, além de limpar, ele hidrata também. Só que mesmo o tônico servindo como hidratação, eu tenho que vir com hidratante, né? Por quê? Para potencializar. Então, depois do tônico, limpei o meu rosto, que é o de limpeza. Então, o primeiro passo, né? Limpar, que é a água micelar. Tonificar, que é o tônico. E hidratar. As 3 primeiras regras aí na hora da maquiagem. Limpar, tonificar e hidratar. Anotem aí, para vocês não esquecerem. Limpar, tonificar e hidratar. Então, para hidratação, se você tem... Eu tenho aqui 3 indicações, tá? O primeiro vai ser para pele oleosa. Esse aqui é o da Nivea Soft. Gente, esses negócios que as blogueiras fazem de focar, eu não sei fazer não. Tipo, mas assim, esse aqui é o Nivea Soft. Ele é um potinho branco, do potinho branco. E ele é uma fórmula suave. Ele hidrata sem pesar. Para pele oleosa tem que ser perfeito. Ele é perfeito para pele oleosa, porque ele não pesa no rosto, ele não deixa oleoso. Então, não é igual para pele seca. Para pele seca eu tenho que vir com hidratante mais potente. E qual é a pele? Se você tem uma pele seca ou uma pele normal, vocês podem usar o Nivea da latinha azul. Sabe, vocês conhecem aquele Nivea da latinha azul? Ele é mais potente, muito potente. Ele é muito grosso, ele hidrata demais. Ele hidrata muito. É o que muda, por exemplo, o da latinha azul, ele hidrata mais do que o do Nivea Soft? Não.
O que muda é a formulação, é a fórmula. Mas ele vai hidratar do mesmo jeito. Não tem um que é melhor que o outro. Entenderam? Então, a da latinha azul eu uso para pele seca. Se você passar esse nível da latinha azul para pele oleosa, ele vai ficar, essa maquiagem não vai durar, vai ficar oleoso muito rápido. E para pele oleosa tem que ser o soft. Também tem um nível creme nutritivo, é um do potinho azul. Anotem aí as opções que eu tô dando pra vocês, as indicações para depois vocês comprarem, tá? Então, eu não tô dando só uma dica de produto, não. Tô dando 3 dicas de produtos aqui que você podem optar, né? Tô te dando opções. Então, outra que eu disse também que eu falei que eu uso, que são 3 aqui que eu vou indicar, também é pra pele oleosa. Esse aqui é da Suelen Makeup, tá? Ele é em gel. Pra pele oleosa, hidratante em gel, ele é perfeito também, tá bom? Por exemplo, se eu passar esse hidratante aqui numa pele seca, ele não vai ter um resultado bom, porque não vai dar viço na pele. Quando eu passo na pele seca um hidratante que é em gel, o gel que ele seca mais rápido, né? Ele é sequinho, ele não é emoliente. Então na pele seca não vai funcionar. Hidratante em gel só pra pele oleosa, em pele seca não. Eu vou falar aqui pra vocês, depois que a gente já passou, né? Já falei sobre limpar, tonificar, hidratar. Eu venho com o primer. Olha, eu tenho esse aqui também, opção, o primer da Ruby Rose. Ele é um primer siliconado. O que serve o primer? O primer ele vai me ajudar a reduzir a oleosidade. Esse primer aqui, principalmente, é para reduzir a oleosidade e minimiza os poros abertos. Ele vai fechar um pouco os poros que são abertos. Para pele seca, se você tem uma pele seca, esse primer aqui não vai resolver. Tem que ser um primer hidratante. Esse aqui não é um primer hidratante. Então, para pele seca, você vai usar um primer hidratante que seja mais luminoso. Tem vários primers para pele seca que tem brilho, né? Esse aqui não, esse aqui é para pele oleosa. Pele oleosa, primer siliconado, tá bom? Que ele reduz a oleosidade. Como a pele seca não tem oleosidade, então não vai servir esse primer aqui. Depois que eu já faço o primer, indiquei o primer para vocês, agora eu vou falar aqui sobre bases. O que acontece? Tem diversas marcas de bases muito boas, bases baratas, que eu consigo usar. Se você vai usar essa base para uso pessoal, o que eu falo? Eu, por exemplo, particularmente, base de uso pessoal não vai servir tanto para atendimento, para você trabalhar com atendimento. Quando eu quero escolher uma base para mim, eu posso escolher qualquer base. Eu posso escolher uma base que não dure menos. Posso escolher uma base que, por exemplo, quando eu vou maquiar no dia, eu não quero que a maquiagem fique ali perfeita, não é uma maquiagem para festa. Então, se você vai usar para uso pessoal, você pode aí comprar a base da Ruby Rose, que é para uso pessoal, que você consegue ter uma naturalidade, né? Não é para cliente, você pode usar. Tem a base da Dalla, é uma base verdinha, então anote aí. Base da Ruby Rose, base da Dalla, tá? Dalla, D-A-L-L-A. Anotem aí, que eu tô falando pra vocês. É uma base, essa base da Dalla vai servir pra pele oleosa. Não vai servir pra pele seca. Por quê? A base mate, ele na pele seca não vai dar certo. Então a Dalla tem que ser pra pele oleosa. Tem a base da Dalla, base da Ruby Rose, tem a base da Mary Kay. A base da Mary Kay, ele tem um acabamento mate para pele oleosa. Então, a maioria das bases aí vão ser para pele oleosa. Se tem uma base para pele seca, por exemplo, pele madura. Se for uma pele madura que tem muitas linhas de expressões, eu não posso usar uma base muito mate, porque vai marcar mais ainda. Vai ficar muito seco, sem brilho, sem viço. A base mate, ele não dá viço para a pele. Então, se você tem uma pele madura, ou então peles acima de 45 anos, 50 anos, não pode ser base mate, tem que ser uma base com viço, uma base hidratante, tá bom? Uma base hidratante que eu indico pra vocês é uma base da L'Oréal. A base da L'Oréal é uma base que vai dar um acabamento melhor pra pele seca. Não tem muitas opções, pelo menos aqui no Brasil, para bases para pele seca. Por quê? Porque a nossa região, o nosso país é um país de região muito quente, né? Uma região muito úmida. Então, por isso que a maioria
das fábricas, ou então das pessoas que vão produzir maquiagem, eles optam no que vai vender mais no mercado, que tem, o mais comum é a pele oleosa aqui no Brasil. Então, por isso, você vai encontrar mais produtos, né, base mate para pele oleosa. Mas tem sim opção para pele seca, tá? Então, base para pele seca, bases mais hidratantes, bases fluidas, aquelas bases levinhas, que não tem muita cobertura. Para atender, preciso ter todos os tons ou consigo fazer os tons com poucas bases? Para eu poder maquiar uma pessoa, eu vou fazer um atendimento. Vixe, agora, não tenho a base daquela pessoa, não consegui. Por quê? Porque eu não tenho todos os tons. Eu tô começando agora, não tenho todos os tons de base. E como eu falei pra vocês precisam ter no mínimo 4 tons de bases, tá? Uma cor clara, uma cor média e 2 cores mais escuras, um pouco mais escuras. Quando eu, por exemplo, vocês têm que ter, se eu tenho como eu falei pra vocês, né, já expliquei isso pra vocês, mas eu vou frisar aqui de novo, novamente, pra vocês entenderem. Se eu quero chegar na cor aqui da minha pele, que não é uma cor muito escura, eu tenho uma base muito escura, não vai dar, porque vai ficar muito escuro. E eu tenho outra base que é mais clara que a minha pele, que é a pele da cliente, por exemplo, né, que tem a mesma cor da minha. Não vai dar também, porque vai ficar muito claro. Um fica muito claro e o outro fica muito escuro. Então, o que eu vou fazer? Juntar essas duas bases. Eu vou misturar a cor mais clara que o tom que eu tenho e a cor mais escura que o tom que você tem. Vai fazer uma misturinha ali para conseguir chegar no tom que você quer. Para conseguir chegar na base que você vai querer para aquela cliente, tá? No tom. Então, para começar isso, não precisa ter todos os tons, não. Com 4 tons de base, como eu falei para vocês, tem uma cor clara, uma cor média e 2 cores médias para escuras, tá? Porque você consegue trabalhar e fazer misturinhas para poder fazer todos os tons que você precisa fazer, sem precisar ter todos os tons de base. Aí depois você vai comprando mais, né? Com o tempo. Uma base, essa base aqui, ó, eu tenho testado ela ultimamente, já indiquei pra vocês aqui nos meus stories. Essa base, ele é daqui da Boca Rosa. É uma base que tem alta cobertura e ele dura muito. A durabilidade dessa base, eu já testei. A durabilidade, tipo assim, é absurda. Absurda. É uma base que ele custa aí na faixa de 50 a 60 reais. Mas eu já ouvi falar que a durabilidade dele, tipo assim, o rendimento, ele demora muito para acabar. Porque com pouca quantidade você consegue dosar e aplicar no rosto inteiro. Então é uma base que, essa base aqui funciona em pele madura e em peles mais jovens. Então olha que perfeito. Para começar na maquiagem, essa base aqui da Boca Rosa vai atender perfeitamente você. Por quê? É uma base que eu consigo usar em peles maduras e em peles mais jovens. É uma base fina. Mesmo ela tendo uma alta cobertura, ela não é grosseira, então ela não vai marcar as linhas de expressões. Então, você aí que tem clientes que tem pele madura, que tem muitas linhas de expressões, que tem rugas, essa base aqui da Boca Rosa vai te atender super bem. Vai te atender, vai conseguir que você chegue num acabamento profissional, um acabamento de qualidade, porque a base é muito boa, tá? Inclusive, tem muitas resenhas aí na internet. Se vocês pesquisarem, vocês vão se encantar, tá bom? Vale a pena mesmo. Então, bora pro próximo? Uma dica que eu quero dar pra vocês, né? Como eu falei aqui da base, eu vou falar aqui do contorno. O contorno, se vocês não... O que eu falo pra vocês? Em um produto, por exemplo, essa paleta aqui. Ela é a paleta da Ruby Rose. Nessa paleta eu tenho contorno, eu tenho um blush e eu tenho 2 iluminadores. Então olha que perfeito. Em uma paleta, se você ter essas 3 funcionalidades, o custo-benefício para você vai ser ótimo. Então sempre procure comprar paletas que venham, por exemplo, venha iluminador, venha blush, venha contorno, porque você não precisa gastar com mais produtos, com tanto de produtos. Então eu sempre viso isso. Sempre mesmo. E essa aqui, ó, é a Infallible, tá? Da Ruby Rose. Infallible da Ruby Rose.
Depois, se tiverem alguma dúvida aí, vocês anotem. Corretivo. O corretivo, eu tenho aqui da Natura, Aquarela, tá? Esse corretivo aqui eu consigo trabalhar em vários tipos de pele, tá? Tanto pele madura, quanto pele seca, tanto pele oleosa. Tenho esse aqui que é de cobertura mais alta. Esse aqui é da Ruby Rose também. É Flawless. Esse corretivo, tipo assim, ele cobre absurdamente. Ele tem, tipo, você tem olheiras muito escura, ele vai cobrir de um jeito, menina, tu nem vai ver mais esse canto aqui escuro, né? Essa olheira escura. Então, se você ou se a sua cliente tem olheiras mais profundas, tem olheiras mais escuras, infelizmente, se você colocar um corretivo que não cobre muito, ela não vai cobrir. Que tem um produto muito fino, ela não vai cobrir. Se você tem olheiras muito escuras, tem que ser um corretivo de alta cobertura, tá? Então, esse aqui da Ruby Rose, ele é alta cobertura. O outro corretivo que eu mostrei aqui pra vocês é o corretivo da Avon. A Avon tem me impressionado muito nos produtos que eles têm vendido, que eles têm fabricado. Ultimamente eles estão inovando muito em relação aos produtos, e os produtos da Avon eu indico sim pra vocês, tá? Acabar com esse preconceito de Avon, que não é marca boa, tá? Tem muitos produtos que são bons sim. Então esse aqui mesmo ele não é alto, a cobertura dele não é tão alta. Ele vai ser perfeito para peles maduras, tá? Porque ele é bem levinho. Mas eu quero indicar para vocês diversas funções, né? Vários produtos, tanto para pele madura quanto para pele mais nova. Então, esses 3 corretivos é o que eu digo para vocês. Já falei aqui dos corretivos, né? Líquidos. Há uma dica que eu quero dar para vocês. Na questão do iluminador. Caso vocês não consigam encontrar uma paleta que tenha os 2 iluminadores, né? Ou que tenha um contorno. Se você for comprar iluminador separado, você tem que ter o iluminador mais claro, por exemplo. Esse iluminador aqui, ele é bem bege. Por exemplo, esse aqui também é iluminador. Ele é mais rosado. Esses 2 tons de iluminador, ele vai servir somente para peles mais claras. Se eu tenho uma pele muito escura, né? Uma pele negra, uma pele mais preta. Se eu passar isso aqui, vai acinzentar, vai ficar feio, não vai ficar natural. Então, esses iluminadores mais claros, gente, só se usa em peles claras, tá? Com subtons mais frios. Por exemplo, peles claras que tem subtom frio, tem que ser iluminador mais clarinho. Já a pele negra, a pele morena, vai cair melhor o iluminador que seja mais dourado, tá? O iluminador dourado para peles morenas e o iluminador mais claros para peles mais claras, tá? Não façam errado, não trocam. Entenderam? Anotem aí. Peles morenas, iluminadores dourados. E aí, na questão de dourados, tem vários tons de dourado. Então, você vai escolher aí a melhor opção, tá? Mas tem que ser um mais douradinho para pele morena. Falando de Avon, agora eu vou vir aqui para a parte das sobrancelhas. Esse aqui é a pastinha em gel de sobrancelhas da Avon. Ele é perfeito. Ele dura muito na sobrancelha. Ele não escorre. Se você suar, ele não vai escorrer. Ele não sai rápido, porque a pigmentação dele é muito boa. A pigmentação dele é alta. A durabilidade é ótima. Então, e não é caro. Olha que graça. Que glória, né? A gente gosta disso. Produto que é bom e não é caro. Então, esse produto aqui da gel das sobrancelhas, né? Que é da Avon. Ele custa aí na faixa de R$28. Dura muito. O potinho, ele parece bem pequenininho, tá? Mas ele dura muito. Ele dura, tanto para você trabalhar em você, quanto foi para clientes. E por que eu indico o gel de sobrancelhas? Não indico sombra em pó, por exemplo. Por quê? Quando é em pó, dura menos. Se você comprar aí o em pó para você passar nas sobrancelhas, vai durar menos. Quando você suar, essa sombra vai escorrer. Você não consegue delimitar mais fácil, né? Por quê? Porque ele não vai ficar tudo tão certinho. A sombra, quando você passa, ele não fica delimitado. Já o gel, ele deixa as sobrancelhas delimitadas. Desculpa. Já o gel, ele deixa a sobrancelha delimitada, deixa as sobrancelhas mais delineadas. O gel, ele vai
deixar perfeito. Já o pó eu não gosto, principalmente para trabalhar em clientes. Jamais, porque vai sair muito rápido. Quando a gente faz a maquiagem, a gente quer que essa maquiagem dure. Então tudo que for em pó, se a gente não ter a base antes do líquido, vai sair rápido. Então quando é em gel, ele fixa mais, tá bom? Para sobrancelhas eu indico o em gel, não indico pó. Pó não. Que no caso é sombras para sobrancelhas, né? As pessoas conhecem como sombras para sobrancelhas. Então, por isso eu indico sempre o gel e não a sombra. Já que eu falei aqui também das sobrancelhas, tem outra coisa aqui que eu quero falar pra vocês, da questão do blush. Por exemplo, quando eu comecei eu não tinha blush. Eu lembro que eu usava batom. E até hoje, inclusive, na minha penúltima produção, eu usei o batom como blush. Eu queria um blush um pouco mais alaranjado. O que eu fiz? Eu usei o batom cremoso vermelho. O que eu fiz? Pra passar, eu peguei no dedo, passei no dedo aqui, né, no batom. E pra mim poder passar ele, eu ia vindo dando batidinhas leves pra poder ficar bem natural. Você não vai vir com o batom passando aqui não, tá? Você tem que vir dando batidinhas pra ficar naturalzinho. Não tem o blush pó? Usa o batom, minha filha. O batom vermelho ele vai ficar perfeito como blush, tá? Então, olha aí. Se o blush for muito caro, se você não conseguir achar, tem um batom cremoso, você vai conseguir usar como blush. Anota essa dica aí, tá bom? E tá, isso aqui não serve só pra batom vermelho não, batom rosa. Qualquer tom que você tiver de batom que vai ficar legal como blush, você pode usar, não é só o vermelho não. Mas o vermelho eu consigo deixar ele um pouco rosinho se passar bem pouquinho. Se eu passar muito, ele vai puxar um pouco mais pro laranja. Então, você vai dosar aí na quantidade, tá? Mas o batom vermelho dá pra usar como blush, tranquilo. Delineador. Esse aqui já mostrei pra vocês. É o delineador da Eudora. É um em gel. Eu gosto de usar o delineador em gel porque ele dura mais. Esse aqui, ele é muito resistente à água. Ele não sai fácil. É muito difícil você encontrar um delineador líquido que dure mais. Por exemplo, se você suar ou se chorar, o delineador escorre. Então, por isso que eu prefiro o delineador em gel. É um pouco mais... Dá um pouco mais de trabalho pra poder aprender, pra passar? Dá. Mas o que eu falei pra vocês, tudo é treino, né? Tudo é prática. Então, por isso, principalmente para uso pessoal, não. Para uso pessoal, você pode usar o delineador líquido ou em caneta. Para você usar em cliente, tem que usar o delineador em gel. Por quê? Ele dura mais. A pigmentação dele é bem mais alta. Tá bom? Esse aqui é da Eudora, tá, gente? Eudora. Pó compacto. Sabe aquele pó que você comprou que fica muito escuro em você? E que fica muito escuro, não deu certo na sua pele? Usa como contorno, bebê. Esse contorno aqui, ele é um contorno escuro, né? Eu consigo usar ele para contorno. Pra poder fazer o contorno aqui na bochecha, na testa, no nariz. Então, se eu não tenho a paleta de contorno... E geralmente as paletas de contorno, elas são um pouquinho mais caras. E esse pó aqui, por exemplo, esse pó aqui é um pó da Dalla. Tem o da Dalla, tem o da Ruby Rose, tem o da Vult, que são pós compactos baratos que eu consigo usar como contorno, tá bom? Então sempre o pó mais escurinho que você tiver dá pra usar como contorno, tá bom? Olha, esse aqui mesmo, ele é um pouquinho mais escurinho, um pouquinho só mais escuro que a minha pele. Esse contorno aqui, fica um pouquinho, ele vai ficar melhor em peles mais claras. Se você tem uma pele mais escura que a minha, você tem que comprar um pó bem mais escuro que esse. O contorno é bem mais escuro que a sua pele, tá? Tem que ser mais escuro que a sua pele. Se for da mesma cor da sua pele, não vai ficar marcado. Não vai ter contorno. O contorno é mais escuro. Então, o pó mais escuro que você tiver aí, você faz o contorno. Já falei do iluminador, já falei da base, já falei do hidratante, dos corretivos. Outra coisa que você vai precisar ter é do rímel. Claro, tem que ter o rímel. Independente se você for usar cílios postiço, tem que usar o rímel antes dos cílios. Por quê? Porque quando a gente passa sombra, os cílios ele fica com sombra, fica claro. Quando eu coloco os cílios e não passo o rímel antes dos cílios,
dá pra ver que está com cílios postiços. Porque os seus cílios naturais estão com sombra branca, estão com sombras claras, então eles já se isentaram. Então tem que passar o rímel mesmo se for usar os cílios postiços. E esse rímel aqui que eu uso é da Eudora também, Eudora Soul. Esse aqui é o Bomb Volumaço. Ele dá volume, é um rímel de volume, tá? Ele não é a prova d'água, esse aqui não é a prova d'água não, mas ele é super resistente. Pra quem não gosta de rímel à prova d'água, ele é super resistente, tá? Mas tem a versão à prova d'água dele também, caso tem gente que gosta da prova d'água, né? A questão da prova d'água é mais para uso atendimento mesmo. Noivas, madrinhas, tem que ser a prova d'água. Porque casamento, né? Então as pessoas costumam chorar, se emocionar, então tem que ser a prova d'água, para não ter que sair e não borrar. Já falei aqui do rímel, do delineador. E como eu falei aqui dos cílios, né? Do rímel, você vai precisar comprar os cílios postiços. Tem que ter os cílios postiços. E eu vou falar aqui pra vocês os cílios. Deixa eu dar uma dica aqui. Esses cílios aqui, por exemplo, ele, olha só como eu faço ele. Olha como ele é bem maleável. Ele é super maleável, esses cílios. Quando vocês forem comprar os cílios, se atentem a isso. Se atentem se ele não brilha muito, parecendo de plásticos. Ele tem que ser uma cerda bem durinha. Na verdade, tem que ser uma cerda bem molinha, não pode ser uma cerda muito dura. Quando você vê que a base é muito dura, vai ser difícil para você colar. Por quê? Porque não vai colar muito rápido. Você vai gastar muito tempo para colar aqueles cílios, porque a base é muito dura. E o que é a base? A base é aqui, onde você coloca os cílios na pele, tá? Então, tem que ser bem molinho. E procure também, ó, já te dei a dica, né? Não pode ser... Se você vê que os cílios estão brilhando demais, pode ter certeza que não vai ficar um acabamento legal, porque parece plástico. Então, os cílios a gente não quer que pareçam que são de plástico, né? Tem que ser mais natural possível. Então, quanto menos brilho, melhor os cílios, tá? Então, menos brilho. Você pode ver aí, ó, pegar se a base não é muito dura. Ele tem que ser bem molinho a base para você conseguir colar mais fácil, tá bom? Já que eu falei dos cílios, pra gente colar os cílios, a gente precisa do quê? Da cola, né? Então, a cola que eu vou indicar pra vocês é uma cola. Ele custa uns 30 reais, 28 reais, 30 reais, mais ou menos, em média, tá? É esse daqui da Kiss New York. Essa cola, por que eu indico ela? Eu comecei a usar uma cola da Macrylan. É uma cola branquinha que muitas pessoas usam. Só que ele não durava bem no meu rosto, nem nas minhas clientes. Então, por isso, nas clientes eu não uso da Macrylan, não. Eu uso esse aqui. Porque ele tem uma durabilidade maior. Imagine que ruim você tem que colocar os cílios e começar a sair nos cantos. Então, tem que ter uma cola boa. Cola de cílios tem que investir mesmo, menina. Tem que investir em uma cola boa pra você não ter que passar vergonha aí com os cílios caindo, com os cílios no canto, saindo no meio da festa, os cílios caindo, não vai dar certo. Tá? Então, pra você não ter que passar vergonha, pra você precaver e não acontecer isso, tem que investir numa cola boa mesmo. Tá? Porque quando eu comecei a fazer maquiagem, eu não tinha indicação de produtos assim que davam certo. Eu tive que ficar comprando, testando, comprando. Às vezes comprava. Quantas vezes eu comprei produtos que não são bons? Quantas vezes eu não gastei dinheiro à toa, joguei dinheiro fora com produtos que não valiam a pena? Então, essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, já tá indicando produtos que eu uso profissionalmente, são produtos bons, tá? Que deram certo comigo. Eu não vou estar aqui indicando produtos que não valem a pena, que não vai dar certo. Eu tô indicando aqui produtos que são bons, que são baratos, que né, a maioria são produtos de um custo-benefício bom. E você tá tendo a oportunidade de ter essa indicação, uma coisa que eu não tive, tá? Então vocês estão tendo, então deixe anotadinho, tudo certinho, pra você não ter que jogar dinheiro fora. Gente, outra coisa aqui que eu tenho que mostrar pra vocês. Paleta de sombras. Quando vocês forem comprar uma paleta de sombras, vocês sempre comprem, olha, essa paleta aqui, tá vendo que eu tenho nela sombras mais escuras,
eu tenho sombras neutras, sombras mais clarinhas, marrom, eu tenho um cintilante. Então eu consigo aqui fazer várias combinações em uma só paleta. Se você comprar a paleta com... Às vezes você não quer gastar um valor maior, porque geralmente as paletas que tem muitas cores são um pouquinho mais caras. Mas compensa, porque em uma paleta maior você consegue trabalhar em todos os... Você consegue trabalhar vários tipos de sombras com a paleta. Essa aqui foi a paleta que eu comecei. Eu só tinha essa paleta, gente, quando eu comecei na maquiagem. Então, diversas maquiagens minhas eram apenas com essa paleta. Então, compre paletas que tem sombras cintilantes, que tem sombras opacas, que tem sombras neutras, que tem as sombras um pouquinho mais escuras, para você conseguir trabalhar aí e fazer vários tipos de técnicas de sombras, tá bom? Essa paleta é da Luisense. Então, paletas de sombras que são boas. Luisense, Ruby Rose, paleta boa também. Ludurana, a Ludurana é top, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação às paletas, me perguntam no direct que eu vou responder vocês.